Bem-vindo! Nós vamos fazer agora Tiago, capítulo 4. Nesta manhã do dia... Gente, hoje é que dia? Hoje é dia 24 de novembro? Acho que hoje é 24 de novembro. E nós estamos fazendo a leitura de Tiago, capítulo 4. Nós estávamos aqui aprendendo sobre o capítulo 3, mas vamos dar continuidade, né, à nossa leitura, à nossa meditação, à nossa compreensão e posterior aplicação na nossa vida. O capítulo 4, ele vai completar esse entendimento. Nós estávamos falando sobre a forma de tornarmos visível aquilo que é invisível. A fé, ela é intangível, ela é invisível. E a forma de nós tornarmos ela visível, palpável, ou como é tangível, é justamente através de não fazer acepção de pessoas, né? Tiago vai nos trazendo essas instruções. Não fazer acepção de pessoas, sermos misericordiosos, né? Termos atos de misericórdia e também nós controlarmos a nossa língua, né? Nós submetermos a nossa língua à liderança do Espírito Santo. E agora nós vamos dar continuidade no capítulo 4, como é que nós fazemos quando a fé falha. E quando nós falhamos nesses aspectos, o que é que nós vamos fazer, gente? O que é que Tiago nos instrui? O que acontece? Qual é o resultado, né, da nossa vida ou da vida da igreja, dos irmãos, quando a fé falha? Quando essas coisas não acontecem. No capítulo 4 ele começa e ele também vai até o capítulo 5, né, dizendo o que é que vai acontecer. Mas no capítulo 4, vamos ler, ele diz assim, ó. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhe-se diante do Senhor e ele o exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá 1 ano, negociaremos e ali teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. O que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Meu Deus do céu!
Você percebe o aspecto dramático e prático que Tiago traz para nós? Nós estamos falando do Tiago, irmão de Jesus. Ele não só ouviu as pregações de Cristo, ele não só teve conhecimento da divindade, mas ele viveu com o próprio Cristo. Esse livro, essa carta, ela tem um aspecto totalmente diferenciado. Nós estamos falando de alguém ouvindo as instruções de alguém que conheceu Jesus na prática. Que conheceu Jesus de conviver com ele desde a infância. E ele fala desse aspecto prático da nossa vida de fé. Então, respondendo àquela pergunta, o que fazer quando a fé falha? O que é que Tiago nos apresenta? O que foi que aconteceu? Lembra que no capítulo 3 ele vem dizendo que se nós dizemos que temos fé, nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, né? Nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, que nós temos que ser misericordiosos, termos atitudes de ajudar o outro e não de julgar. Ele diz também que nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas e quando nós percebemos que isso não aconteceu? Sabe o que é que gera? Eu relacionei aqui 3 coisas que Tiago nos conta aqui no capítulo 4, o que é que acontece. Isso aqui é o diagnóstico, né? Olha, o que acontece se não formos capazes de nos controlar? Resposta: a guerra aparece. A guerra eclode. Eclodir é explodir dentro. Então, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver briga, contenda, confusão, disputa. Quando nós vemos isso no meio cristão, sabe o que significa? Significa que não estão andando em fé. Significa que a fé falhou. E se a fé falhou, a oração também falha. Porque a oração, ela promove o amor, ela promove a fé. Se nós temos uma vida de oração, que é a forma de termos comunhão com Deus, nós então vamos entender pelo Espírito que nós estamos errados e nós vamos nos ajustar. Então, a oração, ela produz amor e paz. Quando a fé falha, a oração também falha. Ele diz que nós não pedimos nada. Como é que a gente pede? A gente pede em oração. Não é orando que a gente pede? Por exemplo, ele diz que as pessoas estão guerreando uns com os outros. Ele diz, e os prazeres? As dificuldades que vocês têm? As guerras que há entre vocês? Vêm de onde? Vêm dos desejos de vocês. É a mesma coisa que eu dizer assim, como é que acontece o pecado? Como é que se consuma o pecado? Aqui. Das nossas paixões. Eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo, eu queria tanto ser como fulano, eu queria tanto ser assim. E aí, sabe, ao invés de orar e pedir a Deus que nos dê estratégia, sabedoria e forma de conseguir aquilo que nós tanto desejamos, nós, muitas vezes, quando perdemos esse aspecto da fé, a gente fica disputando, querendo derrubar o irmão para poder conseguir a posição dele. Querendo criticar o fulano para poder querer mostrar que nós somos melhores que ele. Aqui, essa guerra, ela eclodiu dentro da igreja, dentro dos irmãos, dentro das pessoas, porque elas não estão andando em fé. Quando a gente está andando em fé, o que é que acontece, gente? A gente ora e tem as nossas orações atendidas. Aí ele vai falar que aqui o que acontece a gente não recebe aquilo que a gente pede porque a gente pede preocupado só com nós mesmos, só com o nosso bel prazer. A gente só pede aquilo que vai fazer bem para nós. Senhor, me dá paz, Senhor, me dá tranquilidade, protege minha casa, protege meu marido, Senhor, protege meus filhos, Senhor, faz isso, isso e isso. Vamos pedir a Deus para Ele nos abençoar e nos dar um bom dia. Mas a gente não ora assim, Senhor, me faz instrumento teu. Aonde é que o Senhor quer que eu vá? A quem o Senhor quer que eu pregue? Aonde é, Senhor, que eu preciso entrar para desmanchar toda a confusão? Aonde é que eu preciso ser instrumento, Senhor? Isso é se colocar de prontidão. Aí ele disse que essas paixões, elas explodem, elas eclodem dentro dos relacionamentos. Por quê? Porque não estão andando em fé. Se não estão andando em fé, a oração não funciona. E quando ora para pedir coisa que é só para
para demonstrar, Senhor, me dá um carro para todo mundo ver que eu sou abençoado, para todo mundo ver que eu tenho, para todo mundo ver como eu sou, sabe, espiritual. Aí eu ainda coloco assim uma tarja assim, foi Deus que me deu. Sabe, a gente pede mal. Ele diz que pede para satisfazer-se. Vocês estão entendendo, gente? Aí ele fala assim que quando a fé falha, acontecem essas coisas. Primeiro, a guerra, as contendas, as confusões. Se você vir dentro da igreja muita contenda, muita confusão, muito disse-me-disse, muita intriga, é porque a fé falhou. A fé falhou, então a oração falhou. Porque se eu não estou... Lembra que a fé opera pelo amor? A fé opera pelo amor. Então, se eu digo que tenho fé, mas não estou andando em amor, essa fé não vai ter resultado. Porque a fé, ela opera, ela se torna real, ela é possível através do amor, pelo amor. Uma vida de amor. Então, você pode orar a noite toda, você pode orar um mês inteiro, você pode fazer um monte de coisa, mas se não estiver andando em amor, não vai ter resposta. Então, ele diz assim... o que é melhor é você andar em amor, porque quando você anda em amor, você cumpre o princípio e você nem precisa orar, porque você já é abençoado. Não estou dizendo que a gente não precisa orar, entenda só o que eu estou falando. Vamos compreender direitinho. Quando nós cumprimos os princípios, a gente já tem acesso às promessas. Vocês entendem como é? Meu marido, ele gosta de dar o exemplo seguinte. A Bíblia diz que se eu plantar, eu vou colher. Não é verdade? Então, digamos que eu não plante e eu quero colher. Vai aparecer alguma coisa? Não. Agora, se eu cumprir o princípio de plantar e se eu cumprir esse princípio, naturalmente a colheita virá. É ou não é? Eu preciso orar, Senhor, ajude que a minha plantação dê fruto. Não. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque se eu obedecer ao princípio, então eu já vou ter o resultado. Se eu plantei, eu vou ter a colheita. Agora, qual é o princípio? Se você anda em fé, se você diz que tem fé, você tem que andar em amor. Porque a fé que você diz que tem, ela só opera pelo amor. Ah, eu tenho fé em Deus, mas anda brigando com o irmão, anda discutindo, anda isso e aquilo. Pois é, a fé não vai operar. Porque a fé opera pelo amor. Sabe, Kenneth Reagan e outros, Joyce Meyer estava falando sobre... quando ela observa que faz orações, mas não vê a resposta, o que devemos fazer é olhar a nossa vida de amor, nos arrepender dos pecados, pedir perdão, observar como é que eu estou convivendo com os meus irmãos. Eu tenho falado mal das autoridades, eu tenho criticado os irmãos, eu tenho usado a minha boca, a minha língua para falar mal de pessoas, porque, querido, se eu e você fizermos isso, a nossa fé não vai operar. As nossas orações não serão atendidas. Então, quando nós vemos a nossa vida de fé falhando, é porque a oração falhou. É porque a fé falhou, né? Tem um comentário aqui, Vitória está dizendo assim, é verdade, não nos colocamos à disposição do Senhor todos os dias, mas sempre pedimos o que queremos. Então, Tiago, ele nos alerta para isso, não é, Vitória? Ele diz, olha... Vocês pedem mal, pedem e não recebem porque pedem só o que vocês querem. Coloque-se à disposição do Senhor. Senhor, estou aqui, o Senhor quer que alguém pregue para essa pessoa, o Senhor quer que eu fale para alguém, o Senhor quer me usar como um instrumento, Senhor, eis-me aqui. Estava meditando antes de começar o devocional sobre a vida no Espírito. Como considerar a pessoa do Espírito Santo que veio morar no nosso espírito e dizer, Senhor, estou aqui, ó, nesse ambiente, tem essa e essa pessoa. E o Espírito Santo, eu comecei a pensar sobre isso, que ontem eu estava na rua e eu percebi uma direção do Espírito Santo. Fale do amor de Jesus para essa pessoa. E eu olhei e não fui. E eu estava ali falando com ele, me retratando, pedindo perdão, dizendo, Senhor, me perdoe, eu quero ser um instrumento para falar do teu amor. Não importa onde, não importa como, porque eu tenho, para ter uma vida equilibrada, eu preciso cumprir os 5 propósitos. Eu preciso amar a Deus, eu preciso servir na igreja, eu preciso servir os irmãos, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que compartilhar com as pessoas o amor de Jesus. Para que eu tenha uma vida equilibrada, para que eu cresça espiritualmente e saudavelmente.
Então, Tiago, ele nos traz, você percebe que é muita responsabilidade que ele traz para nós? Na verdade, ele nos confronta de forma bem prática. Ah, você diz que tem fé? Tá, então deixa eu ver. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está o controle da língua? Como é que está a misericórdia? Tem ajudado as pessoas? Ou você tem feito acepção de pessoas? Né? Então ele diz assim que quando a fé falha, explode essas brigas, essas contendas. Ele diz que ele chama de adúlteros. Quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo se torna inimigos de Deus? Repito, se vocês desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Isso, queridos, em vários aspectos. Se eu aceito o povo do mundo e não confronto eles com a verdade, eu estou sendo adúltero. O que é um adúltero? O que é adultério? É quando eu, casada, tenho uma aliança com meu marido e fico flertando com outros. Eu não preciso somente consumar o ato sexual para dizer, trair o marido. A traição acontece quando o flerte, de ficar desejando, olhando, paquerando. Então, quando nós paqueramos com o mundo, com o modo do mundo, com o jeito do mundo, nós estamos sendo adúlteros porque temos uma aliança com o Senhor. E Ele nos enviou para cá para sermos representantes dEle. Então, Ele espera que nós sejamos efetivos naquilo que fomos enviados para fazer. Muito forte, não é? É muito forte. E ele diz assim, a segunda coisa que acontece quando a fé falha, sabe o que é? O amor ao mundo. Ele diz que esse amor ao mundo, essa atração com as coisas do mundo, polui o nosso relacionamento com Deus. Tiago diz, e ele nos chama de adúltero, como eu estava falando, adúlteros, né? Quem critica os irmãos se coloca acima da palavra. Então, ficar criticando os irmãos, desejando o modo do mundo, as coisas do mundo. Quando eu digo isso, gente, não é que elementos que você pode usar. Você pode usar todos os recursos que estão disponíveis para a glória de Deus, para potencializar o seu chamado. Não é que a gente vai viver trancado, sem poder, sem se arrumar. Não é disso que ele está falando. É porque o mundo se torna o padrão, a referência daqueles que não têm fé. Daqueles que falharam com a fé. Tipo, bajulação, ficar criticando os outros para poder se dar bem. O mundo não é assim. Jesus disse, olha, no mundo, os que têm cargo de liderança oprimem e colocam-se acima dos outros, mas em vocês não. Sobre vocês, o povo de Deus, o reino de Deus, o maior tem que ser aquele que mais serve. Então, quando nós usamos esse padrão que Tiago está falando logo no início, tipo de ficar criticando uns para poder se promover, criticando o irmão porque ele é assim, 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 mas eu não, eu jejuo, eu oro, eu vou à igreja todo domingo, eu dou o dízimo, eu faço isso, e fulano não faz isso, fulano peca, ó, fulano tava no mundo, tava bebendo uma cerveja, fulano tava assim, tava assado. Então, quando a gente faz isso, a gente tá julgando aquela pessoa. E tá achando que a gente tá se promovendo. Essa é a oração do fariseu. Senhor, obrigado porque eu sou salva. Obrigado porque eu sou santa. Eu não faço essas coisas que o povo do mundo faz, Senhor. Nós devemos deixar que as nossas... Ele disse no capítulo 3, não foi? Você disse que é sábio. Você é uma pessoa de fé, sábio, da sabedoria divina. Então mostre isso com as suas boas atitudes. Andando honradamente, honrando as pessoas, honrando as lideranças. Deixe que as suas atitudes falem. Não precisa você. Que é o terceiro problema que aparece quando a fé falha. Primeiro, o que é que aparece, gente? Guerra, briga, discussão, contenda, intriga na igreja, entre os irmãos. Segundo, o amor ao mundo. As coisas do mundo parecem ser mais atraentes. O estilo do mundo, o aspecto do mundo é mais atraente. E terceiro, é a presunção. Ele fala bem assim, você fica dizendo, eu vou para aquela cidade, vou trabalhar X anos, vou acumular um dinheiro e vou fazer isso, isso e isso. Ele disse, ei, você está louco? Por acaso você é dono da sua vida?
Por acaso você pertence a você mesmo? Nós perdemos, queridos, o direito de fazer planos presunçosos para nós mesmos. Porque agora nós perdemos esse direito na cruz do Calvário. Fomos comprados. A nossa vida não está sob nosso poder. A nossa vida é de Jesus. Ele comprou a nossa vida. Se você é cristão verdadeiro, Natália, eu não gosto disso não. Eu gosto de tomar minhas decisões. Eu gosto de ter a minha vida para mim mesma. Então você não pode ter o Senhor Jesus como seu Senhor. Porque o Senhor, o Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu a carta, começou dizendo assim: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmão dele, se submeteu. Sabe, a gente vê as pessoas, hoje eu digo como liderança aqui na igreja, as pessoas dizendo assim, olha, eu vou me embora da cidade porque aqui não tem trabalho. Sabe, Deus mandou a gente ficar aqui na igreja. Mas sabe de uma coisa? Apareceu uma proposta em tal lugar, a gente vai para tal lugar. Então foi Deus mesmo que disse para você? Porque se foi Deus, ele sustenta a palavra que ele fala. Nós não precisamos, querido, nos mover por necessidade, achando que nós somos donos da nossa própria vida. Isso não significa que nós não vamos fazer plano, que nós não vamos ter meta. Nós vamos sim, mas submetendo à liderança do nosso Senhor. Né? Eu até anotei aqui, ó. A presunção quanto aos nossos planos e não permitimos que Deus seja soberano sobre as nossas vidas e sobre o nosso futuro. Não é verdade? Então, quanto mais nós respeitamos a soberania de Deus em nossas vidas, melhor equipados estaremos para nos apresentarmos às circunstâncias e os imprevistos que surgem em nosso caminho. Queridos, se eu que estou, digamos, eu submeti a minha vida a Deus. Eu disse, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Não importa se tenha dinheiro, se não tenha recurso, o Senhor vai prover, porque Ele me chamou. Quanto mais eu aceito, eu me submeto à soberania dEle, mais eu estarei bem equipada de acordo com os imprevistos. Senhor, foi o Senhor que me mandou para cá, e agora? Ele vai me trazer uma solução, não é verdade? Não foi Ele que me mandou para cá? Então, quanto mais eu me submeto à soberania de Deus, quanto mais eu o considero autoridade máxima, quanto mais eu me submeto à liderança dele, mais eu estou preparada, bem equipada, protegida, de acordo com as intempéries da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, como um alerta. Se você é cristão, entregou a vida para Jesus e você sabe que a sua vida não é sua e você toma as decisões sem consultar o Senhor ou fica fora do propósito pelo qual te chamou, a sua vida fica em perigo. Você está por sua força e risco. Ele não vai te impedir. Ele não vai dizer, não, você não vai. Eu impeço você de ir. Não, ele não impede ninguém de ir, não. Porque ele quer que a gente se submeta a ele de forma voluntária. Não de forma coercitiva, não é uma coerção, não é uma arbitrariedade, você não vai. Não, ele deixa você livre, ele está dizendo assim, agora eu não era o plano que eu tinha para você. O plano que eu tinha para você era melhor, era outro. E aí você diz, não, mas eu vou mesmo assim. Pronto, você está por sua força e risco. Lembra que ele disse para Caim? Caim, por que descaiu o teu semblante? Se você fizer o que é certo, eu vou te aceitar. Agora, se você quiser fazer do seu jeito, o pecado está à sua porta e é você que vai ter que dominar ele. Porque, queridos, quando eu estou submetida à liderança do Senhor, quando vem a tentação, quando vem o imprevisto, quando vem a dificuldade, Ele me protege. Mas se eu decido viver do meu jeito, pensando o que eu quero, indo para onde eu quero, então eu é que tenho que me virar. Deus vai dizer, eu não mandei você ir para aí. Ele pode nos socorrer porque Ele é misericordioso. Se nós clamarmos, Ele vai nos ajudar, mas, sabe, vai ter estrago na nossa vida, vai ter prejuízo, a nossa família pode sofrer prejuízo, ou o nosso ministério pode sofrer prejuízo. A melhor coisa que nós fazemos é nos submetermos à liderança, à soberania de Deus na nossa vida. Queridos, é o terceiro aspecto de quando a fé falha. É a gente dizer, não, eu vou sair daqui, Deus mandou eu ficar aqui, mas não tá tendo emprego, não tá tendo dinheiro, não tá tendo recurso, tá tudo difícil, eu vou sair, eu vou para tal lugar. É perigoso. Fica onde Deus te plantou, porque Ele pode fazer você prosperar no deserto, como
como ele fez com quem? Com tantos que estão escritos na Bíblia. Não é verdade? Tantos que está escrito, tantos exemplos. Querido, submeta-se. Agora no capítulo 5 vai vir as instruções. Na verdade aqui já tem. Ele diz, portanto, submeta-se a Deus, humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor e Ele te exaltará no tempo certo. Então, quando a fé falha, nós vemos todas essas coisas terríveis acontecendo. O amor ao mundo, a presunção, nós vemos as confusões, as contendas, as brigas, as discussões. Mas aí ele disse, tem uma forma, tem um jeito, submeta-se a Deus, humilhe-se, achegue-se a Deus, arrependa-se, limpe suas mãos, pecadores. Lave suas mãos. Se arrependa e submeta-se a Deus, achegue-se a Deus e resista ao diabo, resista ao mundo e ele vai fugir de vós. Primeira coisa que a gente faz, se achegar a Deus e resistir ao diabo, porque aí o diabo foge. Quando você se achega a Deus, o diabo foge. A tentação, aquela situação, aquela dificuldade, a falta de fé, aquele desespero todo, some, gente. Deus vai trazer paz para nós quando nós nos achegarmos a Ele. Amém? Então, essas três coisas acontecem quando a fé falha. E qual é a solução? Qual é o antídoto? Achegar-se a Deus, se arrepender. Reconhecer, Senhor, eu estou toda errada. Senhor, no meu coração tem desejo egoísta, ambição egoísta. Eu estava desejando as coisas que eu não queria, que eu não precisava. Eu não estou satisfeita com o que eu tenho, sempre querendo trabalhar mais para ter mais, para ter mais, para ter mais. Senhor, eu não estava prestando atenção no que o Senhor estava falando. Eu me arrependo, Senhor, eu quero viver para Ti. Aí quando você faz isso, você se achega a Deus, aí Ele vai nos trazer a solução, Ele vai nos trazer para o equilíbrio. Amém, gente? Aleluia. O pastor Adriano está dizendo, humilhe-se para não serem humilhados. Verdade, sabe, eu descobri, gente, que o povo fala e parece bonito o que eles dizem, mas é errado. Os humilhados serão exaltados. Não, ele disse os humildes serão exaltados. Os que se humilham, porque só se humilha quem é humilde. Quem não é humilde se exalta. E aí alguém tem que botar essa pessoa no lugar dela, não é verdade? Então, quando nós nos humilhamos, nós não seremos humilhados. O Senhor diz que se nós nos humilharmos de livre e espontânea vontade, não pensar demais em nós, não achar que nós merecemos melhor e mais, quando a gente se contenta e aceita o plano de Deus, a gente está se humilhando debaixo da poderosa mão do Senhor, então é Ele que vai nos exaltar no tempo certo. Amém, gente? E esse devocional, ele é poderoso. Vocês viram que instruções poderosas Tiago trouxe para nós? Maravilhosas. Então, nós precisamos mesmo atentar para isso. Sabe o que você faz agora? Depois de meditar, você pode meditar muito mais, você pode comentar no vídeo, mas você pode fazer a sua aplicação. Sabe, dizer assim, meu Deus, eu reconheço, Senhor, que estava toda errada, mas me dá, Senhor, oportunidade, estratégia, uma instrução para eu pôr em prática essas verdades. E aí você escreve um plano para poder executar isso daí. E pega um versículo para memorizar, que é o quarto passo do nosso devocional. Oração, meditação, aplicação e memorização. Memoriza o versículo. Esse versículo é o meu, que ele diz assim... Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Sabe, são tantos versículos para a gente meditar. Esses versículos a gente tinha que escrever assim, nesses post-its. Na verdade, aqueles maiores, não tem aqueles post-its maiores? Escrever eles e colocar assim na parede, na porta do banheiro, na janela, na porta da casa, para a gente se lembrar o tempo todo. Meu Deus, eu preciso disso aqui, meditar. A carta de Tiago é, assim, salvadora para nós. Amanhã nós vamos ver o capítulo 5. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós estaremos aqui lendo o capítulo 5 e recebendo tudo para nós. Convido você a vir. Chama outra pessoa, chama mais gente, compartilha para que mais pessoas possam receber dessas instruções. Amém? E eu vejo você amanhã no nome de Jesus.
mas que o Senhor possa nos ajudar. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por essas palavras maravilhosas. Essa palavra é a verdade. E eu me submeto a ela, eu reconheço que ela é a verdade, que ela é poderosa, ela é salvação para a nossa alma, Senhor, salvação para a nossa vida. Ajude-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo maravilhoso, a nós compreendermos o nível em que estamos e corrermos em direção ao nível que o Senhor deseja. Eu te dou graças no nome de Jesus, nesta manhã, por esta palavra. E eu agradeço pelos meus irmãos, Senhor, que eles estão aqui, que eles recebam, Pai, a instrução do Espírito Santo. E que o Senhor possa revelar para eles, trazendo, Pai, ao entendimento deles o que eles precisam fazer, no nome de Jesus, para que nos tornemos melhores a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Beijo no seu coração, vejo você amanhã, 6 da manhã. Vai ser um prazer reencontrar vocês e a gente darmos continuidade a Tiago, capítulo 5. Já é o último capítulo, a gente já está encerrando, já estamos caminhando para o final do ano e concluindo a nossa meta de lermos o Novo Testamento durante o ano todo. Prazer demais ter você comigo e eu vejo vocês. Um abraço fraterno, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém? Tchau, tchau, gente. Vejo vocês amanhã. Obrigada por tudo. Obrigada, Vitória. Obrigada ao Zara, o Zara que tá aqui. Deixa eu ver mais a Beth. Luciana. Né? É Lúcia. Gente, eu fico sem os óculos, o pessoal fica só reclamando. Lúcia Maria. Lúcia, conheci você, não foi, Lúcia? Muito bom ter você aqui. Chama outras pessoas, Lúcia, para vir no devocional. Diz, olha, vamos fazer um devocional junto comigo, nós estamos lendo um livro tal. Daqui a pouco chega Apocalipse, tá vendo? Nós vamos ler Apocalipse também. Então, chama mais pessoas para vir para cá, para estar conosco, tá bom? Benção demais. Obrigada por tudo. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Pastor Adriano colocou aqui, maravilhoso é saber que basta nos achegar a Deus e resistir ao diabo, ele foge de nós. É porque tem gente que acha que tem que lutar com o diabo, né? Não precisa mais, a gente só precisa se chegar a Deus, resistir ao diabo, e o diabo, ele não é páreo para mim e para você quando nós estamos submetidos ao poder de Deus. O diabo não é páreo, ele é derrotado, gente. Não desce pro nível dele. Você é mais que vencedor e ele é derrotado, então não desce pro nível dele, tá bom? Você é mais que vencedor. Fica aí, quando ele disser que você vai morrer, que você vai ficar sem, que você diz, Satanás, você é mentiroso, fica aí debaixo do meu pé. Pronto, porque a minha posição, Jesus me garantiu, eu sou mais do que vencedor. Você não vai lutar por uma vitória, você já é vitorioso, porque Jesus te deu a vitória. Amém? Então a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.